Aí eu tinha te mandado uns arquivinhos lá, que era um, acho que pra senhora Sim. assinar, e um outro que era o roteiro da entrevista. Eu não assinei, né? Não tem Vou problema. assinar e eu te mando. Tudo bem. Te mando. Aí, não sei se você já deu uma pré-olhada nas Sim. perguntinhas. Então, você já quer ir falando algum pontuamento, alguma pergunta que você não gostou, alguma pergunta que você queria acrescentar? Não, acho que do que você colocou ali, eu acho que dá pra gente seguir. Se você quiser seguir o script também, Sim. fique à vontade, como você achar Tudo bem, eu vou mais seguir então confortável a pra ordem você. das perguntas. Tá bom. Então, me conta um pouco da sua experiência como psicóloga. Por que você escolheu essa área? Se você tinha alguma expectativa quando você escolheu ela? A psicologia, Isso. propriamente dita. Então, a psicologia, num primeiro momento, eu não escolhi psicologia, né? Lá na minha adolescência, eu tinha como intuito atuar como legista. Eu sempre tive uma inclinação para a área forense, sempre foi uma área de muito interesse minha. E quando eu era mais nova, eu tinha realmente o intuito de atuar como legista. Só que, eu não sei, eu acho que ao longo do ensino médio, eu fui, né, a gente vai fazendo aquelas orientações vocacionais, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre as profissões, vamos conhecendo um pouco mais as profissões. A psicologia era uma área que eu não tinha um conhecimento aprofundado, eu conhecia de uma forma muito superficial. E aí, a partir do momento que eu conheci melhor o que era a psicologia, o que ela fazia, onde o profissional atuava, de que forma ele atuava, eu acho que rolou uma identificação um pouco maior. E aí, exatamente por isso, eu acabei optando por ir para a área da psicologia. Eu sempre soube que eu iria para a saúde, né? Nunca achei que eu iria atuar numa outra área, né? Sempre achei que eu trabalharia na área de humanas e que trabalharia com saúde de fato. E, enfim, foi isso. Eu escolhi dessa forma, sou muito feliz. Estou nesse relacionamento com a psicologia já há uns 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos. É bastante tempo já. E sou muito, muito feliz na minha profissão. Na minha escolha e na minha profissão. Certo. E você, quando decidiu que ia fazer psicologia, você já tinha alguma expectativa de que área que você ia querer seguir? Se você ia experimentar de um pouquinho o outro? Ou você só se jogou? Eu entrei na psicologia com o intuito de atuar na área clínica, que é o que eu faço até hoje. Na realidade, é o meu nicho principal, digamos assim, né? É a minha área de atuação principal. Ao longo do curso, eu inclinei novamente para forense, né? Como eu falei, sempre tive um pezinho lá, gosto muito. Mas nunca fui explorar isso de fato. Até fiz alguns cursos relacionados à área forense, mas nunca explorei. A psicologia do esporte, propriamente dita, eu não tive na minha época de faculdade uma disciplina específica. Eu sei que hoje, em boa parte das formações, existe a disciplina de psicologia do esporte. Na minha época não tinha. Eu tive forense, por exemplo, mas eu não tive psicologia do esporte, até porque era uma área nova aqui no Brasil. Estava começando a engatinhar ainda, né? Já haviam profissionais atuando nessa área, mas não havia algo tão bem desenvolvido como a gente tem hoje. Então, eu não tive isso como disciplina. Então, eu tive só uma pincelada. Na época, me brilhou os olhos, porque eu achei diferente, mas não cheguei a aprofundar nessa época de formação, além da própria clínica. Certo. Você já comentou que atua há 20 anos, né, na psicologia, mas durante esses 20 anos você ficou quanto tempo do esporte? Psicologia do esporte, eu me especializei acho que foi 2018, 16, 17 e 18. Eu acho que eu me formei em 18. Se eu não me engano, ou foi 17 ou foi ou 2017 ou 2018, eu não me recordo exatamente. E desde essa época eu atuo com o esporte. Tá? Como eu falei, né, a minha área de atuação principal é a clínica. Logo que eu me formei,
logo que eu me especializei, inclusive eu entrei na psicologia do esporte por uma outra busca, não necessariamente para atuar com atletas. Nessa época eu já trabalhava há uns 5, 6 anos com obesidade, emagrecimento e transtornos alimentares dentro da clínica. E eu entendi que nessa especialização eu adquiriria alguns recursos, algumas ferramentas a mais para inserir nesse trabalho que eu já executava na clínica. Acontece que, de fato, aprendi bastante coisa ali, realmente expandi essas ferramentas, né? Só que eu acabei entrando em contato com alguns atletas, de fato, né? Chegaram até mim alguns atletas e aí eu comecei a atuar num primeiro momento com uma equipe de natação do Corinthians, né? E foi bem legal, foi uma experiência bem bacana, foi meu primeiro contato com a psicologia do esporte propriamente dita. E de lá para cá, eu atuo já de forma individual, não trabalho mais com esses atletas, né? Eu tenho uma atleta da natação, mas eu atuo dentro da clínica com ferramentas dessa área, né, do esporte, dessa área do esporte, e com outros atletas de outras modalidades também. Certo. E como que você começou a se inserir no mercado de trabalho? Você sentiu que teve alguma coisa que te atrapalhava muito? Ou você conseguiu se encaixar bem, tanto na clínica quanto na do esporte? Bom, eu venho de uma geração diferente, né? A gente não tinha a internet como a gente tem hoje, como uma excelente ferramenta de negócio, né? Então, na minha época, a gente ainda fazia cartãozinho, a gente tinha uma série de limitações, porque você, dentro da formação, a gente sofreu uma pressão muito grande, né? Dentro da formação mesmo, você não pode divulgar, você não pode fazer marketing, publicidade do seu negócio, enfim, e eu optei pela clínica. Na minha formação, eu cansei de ouvir os meus professores dizendo, olha, quem pensa em ir para a clínica, tenha uma outra área, né, como base para você ganhar dinheiro, porque para você conseguir uma estabilidade na clínica, você precisa de pelo menos 10 a 12 anos de atuação. Eu achei um exagero na época, que não é possível que seja desse jeito. Não foi exatamente assim para mim, porque eu realmente me senti desafiada e eu falei, eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou para a clínica. Eu fui para a clínica, não abri o meu consultório, fiz cartãozinho, subloquei sala, comecei a correr atrás de parcerias. Eu acho que foi difícil para alguns colegas que esperavam que os clientes aparecessem, né? Eu fui buscar parcerias e sempre trabalhei com projetos sociais a minha vida toda, inclusive até hoje eu faço isso. Eu acho que isso também ajudou a divulgar meu nome no mercado. Eu fui ganhando um pouco de espaço nessa área e eu entendi que para ter estabilidade dentro da clínica, eu precisaria, de alguma forma, ser conhecida como psicóloga, né? E aí eu fui através dessas parcerias com instituições religiosas, com escolas, com outros colegas de área, com psicólogos, psiquiatras, pediatras. Fui buscando essas parcerias e eu comecei a desenvolver. Em 5 anos eu já tinha estabilidade que eu ouvia dizer na faculdade que a gente só conseguiria depois de 10 ou 12 anos. Depois de 5 anos eu tinha o meu consultório próprio, eu tinha o meu espaço, eu tinha já um volume de clientes interessante, estabilidade financeira, né? Então, foi difícil, mas essa foi a minha dificuldade maior. Já no esporte, como eu falei, né? Eu acho que o networking ele faz toda a diferença. E eu comecei a construir esse networking dentro da minha formação, dentro da minha especialização, com professores, né, que eu fui conhecendo já atuantes na área, o próprio coordenador do meu curso, alguns colegas que já vinham de outras áreas, né, relacionadas ao esporte diretamente. Você vai trocando figurinha aqui e ali, veio a indicação de um atleta para mim. Olha, já isso daqui, porque como eu moro na Zona Leste, São Paulo, o Corinthians está aqui no Tatuapé, né, o clube,
e encaminharam para mim. Eu comecei com esse atleta, daqui a pouco eu estava com 12 atletas, sim, uns cardiolhos. Fiz uma parceria com a nutricionista, que na época ela trabalhava também com a mesma equipe, enfim. E aí foi desenrolando. Aí depois veio um garoto de futebol do Corinthians para mim, depois veio um bailarino, e aí eu fui meio que saindo, eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, só com a natação praticamente. Depois eu fui saindo da natação, porque o meu intuito nunca foi trabalhar com o esporte diretamente, né? Apesar de gostar bastante até. Era puxar para a clínica e usar mais as ferramentas da clínica em prol da performance do atleta, que é o que eu faço até hoje, né? E aí hoje eu tenho outros profissionais de outras modalidades também. Certo. E assim, sobre o seu trabalho, hoje em dia, da clínica e da esportiva mesmo, mas pode ir falando sobre a clínica. Como que você sente que é? Você gosta, tipo, você tem prazer no seu trabalho? Porque a gente sabe que durante os anos tem um período que a gente fica meio, ai, não tô gostando muito dessa área, ou ai, me apeguei mais a essa. Você, nesses 20 anos de carreira, como você se sente? Você se sente satisfeita com o que você conquistou? Plenamente satisfeita, porque eu acho que eu realmente estou onde eu queria estar. Eu não sabia que eu queria estar exatamente aqui, eu imaginava isso, mas é isso, né? Você vai dar um passo, sente, dá outro passo, sente. Eu fui sentindo que a cada passo que eu fui dando na minha carreira, na minha formação e no desenvolvimento da minha carreira, eu estava no caminho certo, né? Então, assim, eu já experimentei bastante coisa dentro da psicologia, que eu acho que isso é muito importante até para você entender, né? Por exemplo, quando eu comecei na clínica, eu trabalhava muito com crianças e adolescentes, né? Crianças mesmo. E eu achava que eu ensinaria para a psicologia infantil dentro da clínica, porque eu gosto muito de criança. Eu tenho muita facilidade em lidar com criança, em vincular com criança, e é um trabalho mais cansativo, digamos assim, né? Trabalhar com criança e trabalhar com adulto, você tem que ter muita criatividade, né? Enfim, experimentei isso por um bom tempo, mas em determinado momento eu percebi, não, isso aqui não é exatamente, é muito legal, é muito bacana, mas não é o que eu quero para mim. Aí eu fui experimentar uma coisa nova, e ao longo da carreira eu fui fazendo exatamente esse movimento, que é o que eu faço até hoje, tá? Atualmente eu estou exclusivamente no atendimento online, né, coisa que eu não imaginava que aconteceria, né? A gente veio aí, eu atendo online já há muitos anos, muitos anos. Veio a pandemia, saí do presencial, fiquei exclusivamente no remoto, pretendia voltar para o presencial, engravidei, tive minha neném, e aí eu optei por ficar em casa exatamente porque eu consigo acompanhá-la de perto, enfim. E super funciona, né, para mim, porque hoje, inclusive, mesmo que eu volte para o presencial, cerca de 90% da minha agenda não iria para o consultório, porque eu atendo gente no mundo inteiro, muitas pessoas fora de São Paulo, né, em outros estados e tal. Então, mesmo que eu voltasse para a clínica, seria um pouco diferente, porque meu consultório hoje é 100% online. Então, acho que é isso. Eu sou plenamente feliz, satisfeita, realizada na minha profissão. E acho que cada passo que eu fui dando tem sido bem legal. Tem sido uma aventura bem divertida até aqui. Que bom. E quais foram os desafios e limitações que você encontrou na hora de executar o seu trabalho? Olha, lá atrás, eu acho que era muito o fato de que tudo relacionado à psicologia, a psicologia ela era associada à terapia, que era tabu. Então as pessoas não falavam, por exemplo, sobre fazer terapia porque era visto como algo constrangedor, porque havia uma associação indireta à ideia de que quem faz terapia é maluco, né? Enfim, isso lá atrás era um fato. Essa era também uma das... foi um dos desafios, né, para a gente expandir a clínica, talvez por isso o conselho dos meus professores, olha, 10 a 12 anos para vocês terem estabilidade, porque você não tinha uma aceitação
dentro da sociedade, né, em torno da psicologia e da terapia propriamente dito, como a gente tem hoje, né? Onde eu acho maravilhoso como a psicologia ela expandiu. Hoje as pessoas se orgulham, né? Postam lá nos seus Instagrams, né? Nos seus stories, hashtag dia de terapia. Acho muito legal. E lá atrás as pessoas se escondiam, tanto que existem pessoas mais velhas, né, de outras gerações, que ainda têm um pouco de dificuldade. Na minha época não era assim, né? Na minha época era de outro jeito. Então eu acho muito legal tudo que a gente foi desenvolvendo até aqui. Então lá atrás havia essa dificuldade em ser, de fato, inserida no mercado de trabalho, porque a psicologia ela não tinha o reconhecimento que a gente tem hoje, não tinha a valorização que ela tem hoje, muito embora eu veja muitos colegas ainda tendo bastante dificuldade para conquistar um espaço justo, né, ali dentro da sua atuação, da profissão, mas eu acho que a gente está em ascensão. Eu acho que nós temos desenvolvido muito em torno disso, que me deixa bem feliz, porque são ganhos para mim e para quem está chegando agora, né? Com a pandemia o pessoal começou a perceber que realmente tem que tratar da saúde mental, porque ter ficado quase 2 anos preso dentro de casa. Sim, a gente teve uma procura muito grande durante o período da pandemia, sim, isso é um fato. Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco mais de intensidade. Eu notava, sim, já um movimento anterior à pandemia de procura, de busca, né, de cuidado com a saúde mental, inclusive ver a psicologia um pouco mais presente, né, dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das instituições religiosas, né, de uma forma que antigamente não acontecia. E aí a pandemia veio para mostrar que a gente precisa realmente desse tipo de cuidado, desse tipo de espaço para dar conta de desafios maiores também, né? Sim. Então, realmente, um divisor de águas. E qual que é a sua opinião em relação aos psicólogos com os recursos tecnológicos, né? Você comentou que a sua agenda totalmente agora é online. E o que você acha que, tipo, num todo, os psicólogos, você acha que o pessoal se adapta ou não? Como assim? A tecnologia? Isso. Eu acho que a gente deve, né? Eu acho que é um dever, porque mesmo para quem não atua no online parcial ou integralmente, de alguma forma a gente tem facilitadores através da tecnologia. A gente precisa levar em consideração que a tecnologia ela está aí para trazer ferramentas para a gente. Acontece que nem sempre a gente usa essa tecnologia, essas ferramentas de forma adequada. Mas se você entender que essas ferramentas elas servem para te auxiliar o desenvolvimento do seu trabalho, e eu estou falando desde agendas, como aqueles bots, né, que mandam mensagens no seu WhatsApp, confirmação de agenda, sabe? Isso faz uma diferença imensa, além de tudo que a gente tem, né? Na minha época a gente fazia aplicação de testes e 100% dos testes eram manuais, as correções eram manuais. Hoje em dia a gente tem muito teste que você faz por programa. Então as correções elas são mais ágeis, são precisas, são seguras. Eu acho que a tecnologia ela vem para favorecer e sim, a gente só precisa aprender a usá-la. Certo. Né? Isso tanto na clínica quanto no esporte, porque existem muitas ferramentas que a gente usa no esporte, tanto para auxiliar o atleta no seu desenvolvimento, na sua performance. Então, questões relacionadas à ansiedade, estresse, enfim, ferramentas de ativação para o atleta entrar preparado para a sua atuação. Tudo isso é um grande diferencial, coisa que o profissional tinha que fazer só aqui, ó. E hoje a gente tem ferramentas que auxiliam, inclusive para quando o terapeuta, o psicólogo não está por perto, né, de monitoramento, desempenho e tudo mais. Então, assim, eu acho que ela veio para ajudar e que é ótimo, só que a gente precisa saber usar, né, sem deixar de atuar de fato, né. E como que você percebe o papel do compromisso social com a psicologia? Bom, eu acho que o compromisso social da psicologia é crucial, né? Especialmente na promoção da saúde mental e bem-estar.
no contexto esportivo, isso significa não apenas ajudar atletas, mas também contribuir para a conscientização sobre a importância da saúde mental no esporte. Mas se a gente pensar de um modo geral, a psicologia, inclusive, né, falando sobre essa expansão, né, essa ascensão da psicologia, ela serve exatamente para isso, né, para a gente elucidar essa ideia de que a psicologia ela é importante para o desenvolvimento das pessoas dentro da sociedade. Então, a sociedade depende do bem-estar, da nossa saúde mental. Então, eu acho que esse é o compromisso que nós temos que ter, né? Com certeza. Principalmente que hoje em dia também muito adolescente já indo pro esporte, né? Sonha em virar atleta e aí não tem um apoio, aí tem toda a pressão de que, ai meu Deus, vou ter que ir pro Mundial, vou ter que sair do meu país. Exatamente. Exatamente. Quais são as contribuições que o seu trabalho tem oferecido para a sociedade, na esportiva e na clínica? O meu trabalho ele tem contribuído para desmistificar a psicologia do esporte e promover a saúde mental entre atletas, ajudando a criar ambientes esportivos mais saudáveis e sustentáveis. E dentro da clínica, eu acho que é praticamente a mesma coisa, né? Porque a função, quando uma pessoa procura um atendimento clínico, eu já entendo que o processo terapêutico dela começa antes desse primeiro contato. Teve todo um trabalho, um movimento interno, né, para que a pessoa chegasse na clínica. Então, quando a pessoa chega até mim, eu preciso reter, não necessariamente para ela ficar comigo, Jaqueline, psicóloga, mas para que ela dê continuidade ao processo terapêutico dela. Então, eu procuro trazer clareza sobre o que é o processo terapêutico, sobre qual é a função da terapia na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa, e aí é legal você clarear as ideias, né, a fim de motivá-la a permanecer no seu processo. Então, enfim, eu atuo dessa forma, tanto no esporte, né, quanto na clínica. Sim, é muito importante que, assim, eu tenho a impressão de que muitas pessoas que comentam ir no psicólogo sentem que a pessoa não tá querendo ver o atrás. Sempre, tipo, ela chegou aqui, eu vou tratar isso que ela tá chegando agora. Não quer resolver um problema que tá vindo antes, que pode gerar este agora. Exatamente. Muito legal. Outra perguntinha. Você já pensou em desistir da psicologia? Ou não? Nunquinha. Desistir não. Já houveram períodos em que eu me sentia um pouco cansada e parcialmente descrente, né, de que as coisas iriam desenvolver. Eu acho que principalmente nesse começo de carreira, onde eu tinha muita empolgação, onde eu tinha muita energia, mas eu via que era muito árduo o trabalho para poder construir uma posição dentro do mercado, né? Então, isso era um pouco desmotivador, né? Como eu falei, de pelo menos uns 10 anos para cá, em especial os últimos anos, eu vejo o quanto a psicologia ela cresceu, quanto ela ganhou espaço dentro da sociedade, né? E aí eu acho que isso me deu um gás diferente, inclusive para continuar acompanhando, fazendo as minhas reciclagens, né? E, enfim, investindo ainda mais na profissão e na carreira. Certo. E o que te motivou a querer continuar? Exatamente o fato de que eu sempre acreditei que daria certo, né? Eu sempre acreditei que eu conseguiria essa estabilidade dentro da clínica, que era o meu maior desejo, né? E hoje, e também ver tudo que eu fui desenvolvendo a partir do meu desenvolvimento, né, particular no meu trabalho. Eu comecei trabalhando com crianças, eu fui trabalhar numa clínica de reabilitação, trabalhei por anos em clínica de reabilitação, atuando na clínica sempre, tive o meu consultório, montei uma clínica, fui para um outro consultório particular, sempre fazendo muita coisa, ajudando, atuando, como eu falei, desde sempre na área social também. Eu tenho um espaço, né, dentro da minha agenda que sempre foi voltado para o social. E
Hoje eu faço outros tipos de trabalho, hoje eu dou supervisão para psicólogos, né? Quando eu comecei a supervisionar, eu me senti gente grande dentro da psicologia, porque, gente, antes de eu fazer supervisão, agora eu estou supervisionando. A gente, né? Uma hora a gente chega nesse ponto também, desenvolve dessa forma, auxiliando colegas também a crescerem, a desenvolverem. Olha, esse daqui foi o caminho das pedras que eu segui. Tenta, né? Vem cá, me dá a mão, eu já estou um pouquinho na frente, né, do seu percurso, então me dá a mão, eu te ajudo a chegar até aqui. Ver esses colegas também desenvolvendo, atuando. Isso me dá um gás a mais. Então, perceber que apesar do trabalho árduo, apesar de todos os obstáculos que foram surgindo, eu consegui continuar e sempre ascendendo, eu acho que isso foi um motivador maior. Que bom. Que fez com que eu não desistisse, né? Ainda bem, né? Sim. E como uma pessoa que sempre vai estudar psicologia, né? Que é igual medicina, a gente nunca vai poder parar de estudar. O que você me diz como uma estudante eterna de psicologia? Explore o máximo que você puder explorar. Não se feche para absolutamente nada. Eu não gosto de psicanálise, então não vou aprender sobre. Vai aprender sobre psicanálise sim. Até para dizer que não gosta, é bom você conhecer. Fala assim, olha, realmente, eu conheci e não gostei. Eu não gosto de TCC, porque durante a formação, às vezes existe muito dessa... Os professores, eles inserem muito essa ideia, né, de que você precisa escolher uma abordagem. Né? E eu sempre falo o contrário, inclusive para os psicólogos que eu dou supervisão. Não foca nisso. Não foca nisso. Não num primeiro momento. Conheça o máximo que você puder conhecer do que a psicologia desenvolveu até aqui. E veja quais ferramentas você pode usar. Eu tenho formação clínica, eu sou especialista, eu tenho formação em psicanálise, sou especialista em psicologia clínica. Mas quando eu fui atuar, me especializar em esporte, eu precisei aprofundar os meus conhecimentos em TCC, porque no esporte você não faz psicanálise, no esporte você usa ferramentas da TCC. E eu uso ferramentas da TCC dentro da clínica, mesmo trabalhando como base com a psicanálise. Existe uma regra. Você não tem um fiscal da psicologia que vem aqui e fala assim, olha, você não pode usar isso porque você é dessa abordagem ou daquela. Então, conheça as áreas. Olha, experimente um pouquinho do que é trabalhar com criança, independentemente da área que você vai escolher, né? Vai para a educação, veja se alguma coisa desperta em você, para o social, para o esporte, né? Dá uma pincelada na forense. Veja, né? a organizacional, enfim. Explore as possibilidades e veja como você se sente no caminho. Eu acho que isso te ajuda a nortear os seus próximos passos. E tá tudo bem se você, de repente, escolher passar por uma prática em uma área, e essa área não for exatamente o que você quer. Experimenta outra. Você não é menos psicóloga porque você está mudando de área. Inclusive, você se torna uma psicóloga muito mais experiente porque você vai colecionando vivências e experiências. Então, meu conselho principal é, seja curiosa, né? Sejam curiosos, sejam abertos a explorar as diferentes áreas, as diferentes possibilidades e vão sentindo o que é que rola com vocês, né? O que é que faz o olhinho de vocês brilharem, onde é que vocês se sentem mais confortáveis, onde é que vocês se sentem mais felizes, porque eu acho que o sucesso profissional está atrelado muito a isso. A gente se sentir em casa quando o assunto é trabalho. Então, óbvio que tem dias que eu tô mais cansada, né? Que eu tô com preguiça de trabalhar. Mas em todos esses anos, eu posso afirmar com todas as letras, eu não me lembro de um dia que eu disse que trabalho horrível, eu detesto meu trabalho, queria fugir do meu trabalho. Já tive preguiça de trabalhar. Ai, que dia frio, que chuva, não quero sair de casa. Levanta, lava o rosto. Eu sento para atender, a chavinha vira. Então eu tenho certeza de que eu estou onde eu queria estar, né? Então eu acho que esse é o conselho principal, né? Explorem, sejam curiosos, conheçam muito sobre o máximo que vocês puderem e sigam o caminho de vocês e tenham sucesso. Com certeza vocês serão muito mais felizes. Ok. E eu tenho mais uma perguntinha que é uma pessoal minha mesmo. Pode falar. Das abordagens, qual que você mais se identificou? Psicanálise. Realmente ela é o foco. A psicanálise winnicottiana. Eu
Sou apaixonada por Freud, inclusive, quando eu, obviamente, né, tive meu primeiro contato com a psicanálise foi Freud, na faculdade mesmo. E eu tive uma disciplina de teorias psicanalíticas. Eu tive 2 disciplinas de teorias psicanalíticas. Começou com Freud, aí conhecemos Freud, conhecemos Winnicott, Melanie Klein, Lacan, o Jung, demos uma pinceladinha no Jung também. Acho que foram esses, né? Foram 2 semestres. E assim, uma introdução a cada teoria, né? E quando eu tive meu primeiro contato com Freud, eu fiquei perdidaça. Falei, que isso não tá falando que eu tô entendendo nada. Comprei a coleção inteira de Freud, eu falei, vou entender isso aqui. Fiz, né? Tive mais disciplinas relacionadas à psicanálise. Fui ler Freud com muita calma, muita paciência. Fui entendendo Freud e fui achando aquilo muito legal. Fui entendendo que para mim, porque eu acho que quando a gente fala sobre abordagem, é muito disso, né? Tem que conectar com quem você é. E sim, a nossa abordagem, ela é uma expressão um pouco da sua personalidade também. Quando você pega uma pessoa da TCC, por exemplo, você pode perceber que esse profissional, essa pessoa geralmente é uma pessoa mais prática, uma pessoa que busca resultados mais papum, né? Mais rápidos, né? O que não tem absolutamente nada a ver com não ser uma pessoa que olha para a história, que olha para as dores, para os traumas, para o inconsciente. Acontece que a forma que se conduz essas questões na psicanálise e, por exemplo, na TCC é totalmente diferente. Na fenomenologia, na terapia, assim por diante. Então, acho que quando você fala sobre abordagem, é isso. Eu me identifiquei super com a psicanálise e a psicanálise winnicottiana, que eu acho que ela tem muito dessa coisa do acolhimento, né? Ela não é tão quadrada quanto a psicanálise mais classicona do Freud, né? Eu acho que tem muito a ver com o que eu faço. Como eu disse, eu uso algumas ferramentas da TCC, eu acho que nessa base de Winnicott eu tenho mais recursos, eu brinco bastante com os meus pacientes, é uma forma de vincular, eu descontraio porque eu acho que isso é um diferencial, e dentro dessa abordagem do Winnicott tudo isso é técnico, né? Então foi onde eu me identifiquei mais. Gosto de outras abordagens, gosto, por exemplo, bastante da TCC, mas eu estou na psicanálise. A psicanálise não abre. A tirar sim. Se a gente puder expandir, a gente abre sim. Sim. Então eu vou já parar a gravação.